Sabe, no mundo do fitness e do esporte de alto rendimento, a busca por qualquer vantagem, por menor que seja, é simplesmente constante. Agora, imagine só se existisse uma forma de melhorar o desempenho e ainda por cima acelerar a recuperação usando uma tecnologia invisível, sem nada invasivo, sem agulhas. Pois é, sobre uma dessas tecnologias de ponta que a gente vai conversar hoje. A pergunta que não quer calar é: será que esses campos de energia invisíveis podem de fato fazer alguma diferença na performance e na recuperação? Para tentar responder a isso, a gente vai mergulhar de cabeça na terapia de campo eletromagnético pulsado, ou, para facilitar, PMF. Tá, vamos começar pelo básico, né? O que é essa tal de terapia PMF? Bom, é um tratamento que não é invasivo e que usa pulsos eletromagnéticos de baixa frequência. A grande ideia por trás disso é que esses pulsos consigam penetrar nos nossos tecidos, lá no fundo, e, de alguma forma, otimizar o funcionamento das nossas células. E olha, isso não é nenhuma tecnologia que surgiu ontem. Só para a gente ter uma ideia, o PEMFF já tem aprovação do FDA lá nos Estados Unidos desde 1979. Naquela época, o uso aprovado era especificamente para ajudar na cicatrização de fraturas. Ou seja, já existe uma base de uso clínico há bastante tempo. Beleza, então a gente já entendeu o que é. Mas como exatamente esses campos eletromagnéticos agem no nosso corpo? Vamos dar uma olhada na lógica biológica por trás de tudo isso. De forma geral, o que se acredita é que a estimulação com o PMF mexe com as nossas células de várias maneiras. As pesquisas indicam que ela pode melhorar a oxigenação dos tecidos, otimizar a microcirculação, que é o fluxo de sangue nos vasinhos bem pequenos, ajudar a formar novos vasos sanguíneos, reduzir dor e inflamação e até estimular a reparação das células. A lista de possíveis benefícios é bem longa. Para a gente conseguir visualizar melhor esse efeito na microcirculação, pensa no seguinte: é como se o nosso corpo transformasse uma estradinha de terra, cheia de buracos, numa super rodovia com várias pistas. E por essa rodovia, os nutrientes e o oxigênio conseguem chegar onde precisam de um jeito muito mais rápido e eficiente. E como essa rodovia é construída? Bom, a ciência acredita que a chave está na via do óxido nítrico. Funciona mais ou menos assim. O PMF ativa canais de cálcio nas células. A entrada desse cálcio ativa uma enzima, a NOS, que por sua vez aumenta a produção de óxido nítrico. É esse óxido nítrico que manda o sinal para os vasos sanguíneos relaxarem e se alargarem, num processo que a gente chama de vasodilatação. Certo, a teoria faz sentido. É bem interessante. Mas vamos sair da teoria e ir para a prática. O que os estudos científicos realmente dizem sobre o impacto do PMF no desempenho físico na hora do treino mesmo? Olhando os efeitos logo de cara, durante ou logo depois do exercício, a pesquisa encontrou umas coisas bem legais. Um estudo com ciclistas, por exemplo, mostrou uma melhora na oxigenação dos músculos durante o pedal. Outro observou uma recuperação mais rápida na variabilidade da frequência cardíaca, que é um bom indicador de como o corpo lida com o estresse. Mas é importante dizer que o efeito podia mudar dependendo da condição física inicial da pessoa. E tem um achado bem específico que vale a pena destacar. Um estudo descobriu que o PMF aumentou a atividade das fibras musculares, principalmente em exercícios de baixa intensidade. Isso abre a porta para a ideia que a tecnologia poderia, talvez, potencializar a resposta do músculo em certos tipos de treino. E se a gente pensar no longo prazo? Bom, um estudo super interessante de Parrampur e colegas fez exatamente isso com pacientes com hemofilia. O treino de força sozinho já trazia ótimas melhoras, mas quando eles combinaram o treino com o PMF, o resultado foi ainda melhor. A combinação se mostrou mais eficaz do que só o treino ou só o PMF isoladamente. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar de uma das aplicações mais desejadas do PMF, a recuperação pós-treino. Todo mundo que treina pesado conhece bem aquela dor muscular do dia seguinte, né? A corrida para se livrar dela é real. E parece que a pesquisa dá um certo apoio para essa ideia. Um estudo de 2015 de John e seus colaboradores concluiu o seguinte, e eu vou citar: o tratamento com PMF melhorou os sintomas da dor muscular tardia, implicando um tempo de recuperação reduzido. Isso é música para os ouvidos de qualquer atleta. Só que aqui a história ganha um capítulo bem complexo. Um verdadeiro paradoxo. O PMF parece acelerar a recuperação justamente porque combate a inflamação e a dor. O problema, essa mesma inflamação é um sinal que o corpo usa para se adaptar e construir músculos mais fortes. Então, fica a pergunta no ar. Ao acelerar a recuperação de hoje, será que não estamos, de certa forma, atrapalhando os ganhos de amanhã? É uma troca que a ciência ainda precisa entender melhor. Colocando tudo isso na balança, o que será que o futuro reserva para o PMF no mundo dos esportes?
As promessas são claras, mas, como a gente viu, também existem alguns problemas bem grandes pelo caminho. Na verdade, existe um obstáculo gigantesco que hoje impede o PMF de se tornar uma ferramenta padrão, sabe? Um problema que está bem na raiz da ciência por trás da tecnologia. E esse problema é a falta de padronização. É uma verdadeira bagunça, um velho oeste de protocolos. Dá uma olhada nesses exemplos. A frequência dos pulsos pode ir de 12 Hz a mais de 27 milhões de Hz. A intensidade, a força do campo, varia de 0,1 a 85 Gauss. Cada estudo usa uma receita completamente diferente, o que torna quase impossível comparar os resultados. Então, a consequência direta disso é que, sem um padrão, sem diretrizes claras, fica muito difícil saber qual receita de PENF funciona melhor para cada objetivo. A configuração ideal para recuperar um músculo provavelmente não é a mesma para cicatrizar um osso, e a ciência ainda está tentando desvendar esse quebra-cabeça. Mas apesar de todos esses desafios, não dá para negar o potencial. Para atletas e pessoas ativas, as possíveis aplicações são muito animadoras. Uma recuperação mais rápida de treinos intensos, alívio de dores crônicas, uma melhora no desempenho e na resistência muscular e, claro, uma opção sem remédios e não invasiva para lidar com lesões. Isso tudo nos traz de volta a grande pergunta: será que o PENMF pode um dia se tornar um item padrão no kit de recuperação de todo atleta? Com mecanismos biológicos que fazem sentido, mas com resultados que ainda precisam de um padrão, a resposta, por enquanto, continua em aberto. Mas uma coisa é certa: a possibilidade está literalmente energizando o debate.